Olá, eu espero que tudo esteja bem e que tudo seja bom. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Onde está a tempestade? Dentro ou fora do seu coração? Essa é a pergunta da nossa reflexão de hoje. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se você ainda não viu nossa última reflexão da multiplicação dos pães e peixes, eu te recomendo dar um pause nesse aqui, escuta primeiro aquele outro e depois volta para esse, porque esse aqui é uma continuação. Nós vamos continuar no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, lendo a partir do versículo 15. Vou ler na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte a fim de orar. No final do dia, os discípulos desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um forte vento. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Além do milagre anterior da multiplicação dos pães e peixes, este sinal de Jesus caminhando sobre as águas são os dois únicos milagres relatados por João que também constam nos outros evangelhos. E eu te estimulo, dê uma procuradinha, encontre esses textos que você vai ser fortemente abençoado. Mas vamos seguir a nossa reflexão aqui usando alguns textos paralelos. Após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão tentou fazer de Jesus um rei, mas não era o plano de Jesus. Jesus sobe sozinho para o monte a fim de orar e os discípulos entram no barco rumo a Cafarnaum. Eles estavam no lago de Tiberíades, um lago que tem mais ou menos 11 quilômetros para ser cortado. Eles estavam bem no centro, na metade do lago, uns 5 ou 6 quilômetros da margem, a parte mais profunda. A Bíblia diz que eles entraram no barco ao entardecer. Na cultura que a gente conhece da cultura judaica, a gente está falando de por volta das 6 da tarde. E a Bíblia diz que já era alta madrugada, entre meia-noite a 3 da manhã. Algumas versões vão dizer que já era a quarta vigília, ou seja, como eu disse, de meia-noite a 3 da manhã. Então os discípulos estavam há mais de 6 horas remando e enfrentando aquela tempestade, e eles estavam muito assustados. Se você lembrar, a maioria dos discípulos era daquela região e eram pescadores. Eles estavam muito acostumados com aquele lago, muito acostumados com aquela situação, e ainda assim estavam temendo por suas vidas, sinal de que a tempestade estava realmente intensa e assustadora. Muitas vezes, cenários que nos são comuns vão trazer desespero, vão nos trazer angústia, vão nos fazer temer. É normal. Os discípulos tiveram medo. Por muitas vezes eu tive medo. E talvez por muitas vezes você teve ou ainda terá medo. Nós não podemos esquecer que neste texto a Bíblia diz que Jesus estava vendo os discípulos. E talvez entre um outro questionamento. Em João 4, Jesus a 30 quilômetros de distância, através de uma única palavra, cura o filho do oficial. E aqui, a pouco menos de 6 quilômetros, Jesus, vendo a dificuldade dos discípulos, ele não se manifesta em acalmar a tempestade. Os discípulos ficam por horas e horas e horas e horas sofrendo aquela situação. Muitas vezes você pode se questionar, eu vou me questionar, por que nós vemos soluções tão fáceis e tão rápidas na vida de outras pessoas e as nossas tempestades demoram para passar, custam para passar. Nos dá a impressão que Jesus nos esqueceu, apesar de sabermos que Ele está perto. Eu quero te lembrar que a dificuldade, a adversidade, ela tem a semente da oração. E a oração, ela vai germinar a árvore da intimidade com Deus. Muitas vezes esse cenário aparentemente caótico, ele pode ser um convite de Deus para que a gente se aproxime dele. Continuando no texto, os discípulos estavam assustados, estavam angustiados
e Jesus vem caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritaram apavorados. Aqui em João não, mas se você lê em Marcos, se você lê em Mateus, diz que eles gritaram apavorados achando que era um fantasma. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu. No relato de João, Jesus entra no barco, a tempestade se acalma e logo eles chegam ao seu destino. Mas se você lê em Mateus e em Marcos, Pedro ousadamente diz, se és tu, me deixe contigo. Pedro sai do barco, pisa naquela água em chão firme e depois, olhando para as ondas, ele afunda. E Jesus olha para ele e fala, ô homem de pequena fé, por que duvidastes? Às vezes a gente pensa que os discípulos também olharam para Pedro e julgando como de pequena fé. Não, essa pequena fé é comparado com o fato dele estar diante de Jesus. Porque eu não sei você, mas muito provavelmente eu não teria a ousadia de Pedro de sair do barco. Mas antes de concluir esse raciocínio, eu quero te levar a um outro texto. Em Marcos, no capítulo 4. Uma outra vez, os discípulos passaram por uma tempestade, estando Jesus perto. Desta vez eles estavam no barco e Jesus estava dormindo. E uma tempestade muito forte se abateu no barco, a ponto dos discípulos acordarem Jesus e falar, não te preocupas conosco? Não te importa que morramos? Olha essa tempestade. Então Jesus, olhando em direção ao vento, com um único comando, ordena que cessem-se o vento e a tempestade. E se fez calmaria naquele mesmo instante. Então Jesus olha para os discípulos e fala, por que vocês têm medo? Por que vocês temem tanto? Vocês não têm fé? E nesse milagre aqui em João 6, Jesus primeiro diz, não tenham medo, e depois a tempestade se acalma. Você percebe que as situações são parecidas, mas a ordem é diferente? Em um dos cenários, Jesus primeiro acalma os ventos e a tempestade, e depois estimula os discípulos a não terem medo. Neste outro cenário, por sua vez, Jesus primeiro manda os discípulos não terem medo e depois acalma o vento e a tempestade. A pergunta que eu fiz no início é, aonde está a tempestade? Dentro ou fora do meu coração? Dentro ou fora do seu coração? O Senhor Jesus sabe exatamente quando a tempestade ela é real, ela é externa e ela traz perigos reais e Ele vai acalmar a situação. Mas Ele também sabe me mostrar e te mostrar quando a tempestade ela é maior dentro do meu peito e dentro do seu peito. E o estímulo é, calma, respira, enxergue com os olhos da fé que a tempestade não é tão grave assim. Nesse milagre, nesse sinal que a gente acabou de ler, relatado em João, capítulo 6, primeiro Jesus estimula os discípulos a serem corajosos, a não temerem, e depois Ele acalma a tempestade. Se o teu coração está entre ventanias e tempestades, o meu convite é que você olhe para dentro de você e enxergue se de fato a tempestade está mais forte fora ou dentro do seu peito. Jesus ele pode solucionar as duas situações, mas eu te convido, eu te estimulo a se prostrar diante de Deus, a orar ao Senhor Jesus, clamando que o seu coração seja pacificado em meio à tempestade, independente se ela é exterior ou interior. Se você conhece alguém que esteja com o coração em tempestade, ou mesmo que não, mas você quer abençoar a vida de alguém, eu te estimulo a compartilhar esse vídeo. Você vai ajudar esse canal a crescer e com certeza você vai levar a palavra de Deus para a vida de alguém que você ama. Te peço ainda que se inscreva nesse canal, curte, acione o sininho, fique ciente das notificações. Toda semana nós vamos procurar postar 2 vídeos com uma mensagem rápida e direta para abençoar o seu coração. Que Deus te abençoe, que pacifique o seu coração diante de qualquer tempestade, interna ou externa. Que Deus te abençoe.